Fala galerinha, tranquilo? Vamos para a correção agora? Bom, a primeira questão falava da Júlia andando de bicicleta e deixava cair uma moeda e queria saber a trajetória observada por ela e pelo Tomás. A gente verifica que tanto a Júlia está indo na horizontal para a direita e essa moeda que cai da Júlia, ela tem duas velocidades, tá? Uma velocidade que também é horizontal para a direita e outra velocidade que é para baixo. Porque ao mesmo tempo que a moeda vem para a direita, ela vem para baixo. Como ambas, tanto a Júlia como a moeda estão indo para a direita, então a única trajetória que ela vai observar vai ser vertical para baixo. Então a Júlia, ela observa a trajetória vertical para baixo. Já o Tomás, ele está em repouso em relação ao solo. Então ele vê a moeda indo tanto para frente como para baixo. E quando você observa uma trajetória tanto para frente como para baixo, na verdade você observa essa trajetória indo para frente e para baixo. Ou seja, formando esta trajetória curvilínea, tá? Feita aqui por Tomás. Então, alternativa letra C. Tranquilo? Foi? Então é assim, tá? Se os dois estão indo para a direita, ela só vai ver a trajetória vindo da vertical para baixo. Agora, se ele está em repouso em relação ao solo e o objeto está indo para a direita e para baixo, ele vê a trajetória em forma dessa meia parábola aqui, essa trajetória curvilínea. Tranquilo? Resposta letra C. Vamos para o segundo exercício. Então, exercício agora número 2. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Lembra? Movimento, repouso, depende do referencial. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta, ou seja, a única correta é, vamos lá. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Bom, tá certo. Pedro está em repouso em relação aos demais. Todos estão em repouso em relação ao solo, então todos estão em repouso entre si. Agora, a segunda aqui que não está correta, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Não. Se todos estão em repouso em relação ao solo e a Terra está fazendo movimento de rotação e translação, então todos que estão presos no solo também estão fazendo esse movimento de rotação e translação. Então todos estão em repouso em relação à Terra. A letra A está errada. Letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em qual eu estivesse em repouso. Sim, se a gente tiver um outro referencial que estiver indo na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade do professor, um estaria em repouso em relação ao outro. Então, é possível sim achar em outro local alguém que estivesse em repouso em relação ao professor. Então, a letra B está correta. Vamos matar o restante? Letra C. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora sentados em seus lugares é nula para qualquer observador humano. Não. Se alguém estiver em movimento em relação a eles, eles estarão em movimento em relação aos professores. Esta também está errada. D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Totalmente errado, tá? Aqui era mais para confundir a cabeça de vocês. Não há repouso absoluto, todo repouso é relativo, mas isso não significa que nenhum de nós estará em repouso em relação a outro referencial.
o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Não. Se qualquer corpo estiver em movimento em relação ao Sol, através da simetria, o Sol estará em movimento em relação àquele corpo. Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a A. Se A está em repouso em relação a B, B estará em repouso em relação a A. Tranquilo? Então, essa questão aí, resposta letra B. B de Brasil, acima de tudo. Foi? Próximo? Vamos para a próxima agora. Terceira e última questão do desafio. Vamos lá? Um trem se move com velocidade constante d. Vamos marcar aqui para a gente não perder a velocidade. 144 km por hora. E atravessa uma ponte de 90 metros. Então, esta velocidade é igual a 144 km por hora. E a gente sabe que a ponte tem um comprimento de 90 metros. Então, vamos fazer aqui um desenho mais ou menos. Aqui eu desenho o trem. Aqui eu desenho a ponte. E eu sei que a ponte... Vamos lá. Eu sei que a ponte tem 90 metros. Tá? E o comprimento do trem? Não sei. Vou chamar de x. Isso acontece num ΔT de 4,5 segundos. Então, ΔT igual a 4,5 segundos. Qual o comprimento do trem? A pergunta, a ordem da questão é esta: calcular o comprimento do trem. E é o nosso x. Bom, então vamos lá matar a questão. Eu tenho a velocidade, tenho o tempo e tenho ali esse comprimento do trem e o tamanho da ponte. Já sei que é um corpo extenso. Sempre quando for um corpo extenso, eu vou considerar a traseira deste corpo, tá bom? Então, para o trem passar pela ponte, ele tem que ser considerado quando a traseira vai percorrer todo este caminho aqui, que a gente chamou de x, que é o tamanho do trem, mais este caminho aqui, que é o tamanho da ponte, que vale 90 metros. Então, o nosso ΔS é a soma do x mais 90. Só que a gente está com o tamanho da ponte em metros, o tempo em segundos, e o x é para saber também em metros. Olhem as alternativas. Então, nossa velocidade está com um probleminha. Eu preciso passá-la para metros por segundo, tá? Para ficar em metro e segundo de acordo com o tempo. Então, vou lá passar a velocidade. Como é que eu passo? Pego 144 e divido por 3,6. Nós já vimos que 144 dividido por 3,6 é igual a 40 metros por segundo. Lembra que eu fiz em sala de aula? Eu botei que 36 equivale a 10, 72 equivale a 20, então 144 equivale a 40. Só você dividir 144 por 3,6, acha 40. E agora, colocando na fórmula. Qual é a fórmula? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é a velocidade média? 40 metros por segundo. Já passei de km por hora para metros por segundo. Quem é o ΔS? É o nosso x mais 90. Quem é o nosso tempo? É o 4,5. 4,5 dividindo, passa para lá multiplicando. 40 vezes 4,5, você acha 180, que é igual a x mais 90. 90 está somando aqui, passa para lá subtraindo. X é igual a 180 menos 90, ou seja, 90 metros. Opa! 90 metros, tá bom? Resposta letra C. Considere essa B aqui, tá? Resposta letra C. Tranquilo? Foi?
Definiu? Acertou as 3 do desafio? Está muito bem. Nessa semana agora a gente vai ver movimento retilíneo uniforme, tá? Próxima matéria. Eu aguardo você em sala, não falte e eu não vou te abandonar, então não me abandone. Tamo junto, tá? Mac.